esse vídeo é uma continuidade, é um acréscimo necessário ao vídeo anterior. A gente comentar sobre a composição do hino nacional e o nosso apoio, o nosso abraço aos monarquistas, que também fazem parte dos nossos amigos que querem o bem e a unidade da nossa nação. O hino nacional ele foi composto por Dom Pedro I, em pessoa, e Evaristo da Veiga. Dom Pedro I, é curioso sobre ele que um dos maiores heróis da nossa nação foi ele, um português. Bom, ele foi responsável pela transição conservadora da nossa nação, do estado de Reino Unido a Portugal, para uma nação independente, e isso é apontado pelo pessoal das ciências sociais, a classe jornalística, como uma coisa negativa, porque ele recebeu o apoio da elite agrária, que era escravista, e o regime escravista continuou vigorando no Brasil. É uma pena, é lógico, que a escravidão tenha sido uma realidade no nosso país. Não sei se Dom Pedro I era favorável ou contra. Se ele tenha sido contra, o que eu já vi alguns afirmando, como, para citar um nome aqui, o professor Evandro Pontes, se ele foi mesmo contra, talvez tenha tido receio de romper com o escravismo por essa questão de perder o apoio das classes latifundiárias. Mas, apesar disso, a monarquia foi o regime que conseguiu manter unido o nosso território nacional, e se nós não podemos acabar ainda com algumas disparidades sociais, pelo menos a nossa unidade nos fez nos mantermos como uma grande comunidade de falantes de português, um povo com uma história em comum, apesar das regionalidades, e que, é lógico, apesar de conflitos que houveram, mas que é muito melhor podermos ser um território com toda essa riqueza, um território com toda essa grandeza, e um povo que é integrado, apesar de alguns conflitos e algumas diferenças que até hoje existem, mas um povo que é integrado. E também podemos dizer que, se não cessamos algumas disparidades sociais, pelo menos o fato de termos esse território também pode ser um começo, pode nos ajudar a superar isso, porque conseguimos, através dessa extensão, sermos uma das maiores economias do mundo. Haja visto que o caso das repúblicas não teve esse êxito. Em todos os países de fala espanhola, os países que se libertaram, obviamente, do reino espanhol, do reino da Espanha, eles se fragmentaram em diversas repúblicas. A república trouxe, vamos dizer, menos respeito a uma figura central, e a monarquia tem esse caráter mais conservador e patriarcal, que é benéfico. Temos aí o feminismo, que bate tanto no patriarcalismo, um patriarcalismo extremo, deveria ser criticado, e que, na verdade, esse patriarcalismo do qual as feministas falam hoje, ele nem existe mais, ele já decaiu aí na entrada do século XX, a partir de 1950, 60, então praticamente isso quase não existe. Só em regiões muito interioranas do nosso país, e olhe lá. Bom, então é isso. Então fica aí o nosso abraço aos monarquistas, nossos amigos, e também a lembrança aí de que Dom Pedro I foi um dos escritores do hino da independência, e o fato de a monarquia ter trazido unidade ao nosso território. Forte abraço a todos.